incômodo, né? Normalmente, quando a gente está falando de um jardim de apartamento, as pessoas não têm um espaço para estar fabricando uma terra vegetal. Isso leva um tempo, existem algumas técnicas. Então, hoje no mercado, em qualquer loja também do segmento, você encontra uma terra vegetal pronta, preparada, tá? Então, essa é uma dos materiais que a gente usa aí, que é indispensável para o vaso, ok? Então, a gente vai colocar uma camada de terra, tá? No fundo desse vaso, para alcançar a altura do torrão necessário que a gente falou há pouco, né? Tá vendo? Ó? Então a gente espalha essa terra. É importante que a gente aperte um pouco essa terra para que depois ela não desça e a planta fique funda no vaso, tá ok? Então a gente vai colocar mais um pouco para chegar na altura que a gente precisa. Sempre colocando e sempre apertando. Sempre apertando um pouco, né? Depois, normalmente as plantas estão no pote. Na hora de tirar ela, é preciso bater um pouco em volta do pote, tá? Ó, para ela deslocar, descolar das paredes do vaso, tá ok? Depois, se você tombar ela um pouquinho e bater no pote, ela já vai saindo, ó. Sai com o torrão inteiro, né? Normalmente, uma planta saudável, ela está com o torrão inteiro também, tá? Isso é muito importante na hora de montar o vaso, ok? Então, eu vou colocar um pouquinho mais para cá para a gente não ficar... Então, ó, depois é só posicionar, vocês podem ver. Ficou bem? Exatamente. E tem que sobrar uma alturinha aqui para a gente colocar um acabamento depois, tá? Entre a borda do vaso e a altura do torrão, ok? Então agora a gente vai preencher tudo isso com terra vegetal também, ok? Então ainda com o mesmo material, né? Tem que ir colocando terra. A fim de preencher toda a lateral do torrão, tá? Conforme a gente vai colocando camadas, também é importante ir apertando, tá? Esse tipo de trabalho tem que ser feito com as mãos mesmo, né? É dispensável o uso de ferramenta, porque a gente tem que sentir que isso está ficando bem montado. Porque a presença de bolhas, de falta de preenchimento de terra dentro do torrão, pode dar um fungo e pode matar a planta também. Então é importante que fique bem preenchido, tá? Então também a gente aperta essa terra em volta, né? Depois de preenchido, né, por igual, é importante acertar o nivelamento, né? É importante que fique preenchido a volta toda por igual, tá? E não tem segredo, Fernando. Qualquer pessoa pode estar fazendo esse trabalho, pelo visto, Qualquer pessoa, né? Inclusive para quem gosta de planta, é prazeroso fazer esse tipo de trabalho, né? Estar em contato com a terra, né? E sentir realmente que a sua planta está sendo bem plantada, né? Que, na verdade, as plantas também sentem esse carinho que a pessoa que está montando tem com esse material, né? Então, é importante que fique bem preenchido a volta toda, tá? E na sequência, depois, para efeito de estética, é bom fazer um acabamento sobre o vaso, né? Então, existem vários tipos de materiais também que servem para fazer acabamento. Existem, por exemplo, granilha, que são pedrinhas, os seixos de rio, casca de pino, né? Aquelas pedrinhas brancas ficam... Pedras brancas, exatamente, né? Isso vai muito do ambiente, né? Se você vai pôr num ambiente interno, então uma pedra mais delicada fica mais bonito, né? Então tem a ver muito com o ambiente mesmo, tá? Nós vamos colocar aqui agora, só pra gente explanar como é que faz, a argila expandida também, que também é um material que pode ser usado, tá? Tanto na drenagem como no acabamento. A mesma argila que você usou no fundo também pode servir como uma decoração em cima. Exatamente, a mesma argila que a gente colocou, né? Nós vamos estar utilizando aqui também, tá? Então você vê que isso dá um acabamento bacana, né? Normalmente, se for um lugar que pega muito sol, a casca de pinos ela é bacana porque ela segura mais a umidade e ela não esquenta tanto, né? Já uma pedra, ela absorve muita caloria e isso esquenta um pouquinho o torrão da planta, né? Então, a casca de pinos nessas condições de sol forte é mais importante, tá?
Depois no final faz uma limpeza, lógico, né? E tá pronto a montagem do vaso, tá? Vamos falar um pouquinho da manutenção agora dessa planta agora. Okay. Como que eu faço? Como que eu sei quando ela está precisando de água? Como que é essa parte? Então, na verdade é assim que você acaba de montar o vaso, a primeira rega é importante que seja feito até com um certo excesso, porque todo esse material que a gente está trabalhando está tudo seco. Então ele precisa absorver a água, né, para que isso mantenha-se úmido nas próximas regas, tá? Então a primeira sempre pode molhar com um pouco de excesso, põe num lugar que possa estar escorrendo essa água, né? A partir daí, o jeito mais correto de você saber quanto que a planta precisa de água é colocando o dedo na terra, tá? Seria o termômetro. É lógico que tem planta que tem uma necessidade maior e uma planta que tem necessidade menor, né? Por exemplo, as cactáceas, elas podem ficar muito mais tempo